segue lá no canal do YouTube, compartilhe conhecimento de qualidade, conhecimento show de bola. Compartilhe as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok. Estou na rede social dos jovens. TikTok, só tem jovem lá. É bem legal também. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. E deixa eu sintonizar aqui, ó. Vamos lá. Vamos para a aula. Vamos falar de química orgânica. Povo, seguinte. O átomo de carbono é o átomo que você estuda na química orgânica. Então, lembrar o que é esse átomo de carbono é essencial para você entender muito bem a química orgânica. É o seguinte, ó. O carbono, se você olhar na tabela periódica, ele tem número atômico igual a 6. Ou seja, ele tem 6 prótons no seu núcleo. 6 prótons. Como todo átomo é neutro, o número de cargas positivas que ele tem no núcleo, ele tem também na sua eletrosfera. Ou seja, eu acabei de falar que o carbono tem 6 elétrons na eletrosfera. Se o carbono tem 6 elétrons na eletrosfera, eu posso distribuir esses elétrons nos determinados níveis e nos determinados subníveis de energia. O nível seria a camada eletrônica. E o subnível são aqueles orbitais S, P, D e F que você tira lá do diagrama de Linus-Pauling. Beleza? 6 elétrons distribuídos, seguindo a ordem aqui, bem bonito, lá em química básica, bem tranquilo. Acredito eu, né, senhores? 1s2, 2s2, 2p2. Esses números elevados aqui significam exatamente a quantidade de elétrons. Ó. Então, 2 elétrons mais 2 elétrons mais 2 elétrons, nós temos aqui 6 elétrons na eletrosfera. Onde 2 desses elétrons estão na primeira camada. Os números aqui, ó, à esquerda da letra, indicam as camadas. Então, ó, camada 1, S2. Na camada 1, eu tenho 2 elétrons. Na camada 2, eu tenho mais 2 elétrons no orbital S e mais 2 elétrons no orbital P. Gabrielzão, que viagem é essa? Meu irmão, eu só estou te falando o seguinte. O carbono ele possui 4 elétrons na sua valência. Ou seja, na camada 2, que é a camada mais externa, tá aqui, ó, sua valência. Na camada 2, que é a sua valência aqui no caso, ele tem 4 elétrons. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons na sua valência. 2s2, 2p2. Beleza. Qual que é a conclusão disso? O carbono, pessoal, se ele tiver neutro, se ele tiver no ensino médio, né? Ele vai ter 4 ligações covalentes. E esse é o primeiro ponto aqui da aula. Se você entendeu essa primeira parte, cara, eu sou o cara mais feliz do momento. O carbono faz 4 ligações se ele tiver neutro. E de fato aqui no ensino médio ele vai estar neutro na maioria das vezes. Tudo bem? Como que eu vou representar esse carbono? Eu não preciso fazer esse desenho do átomo de Bohr. Não preciso fazer esse desenho. É só eu colocar a letra C. E você vai ver que daqui para frente vai ter representações até mais discretas do que essa. Bem mais tranquilas. Mas se eu coloco a letra C maiúscula, isso tudo significa carbono. Ou seja, isso tudo significa 6 prótons no núcleo, 6 elétrons na eletrosfera, e onde 4 desses elétrons estão na camada mais externa. E isso faz com que o carbono faça 4 ligações. Bem tranquilo? Bom demais. Essas ligações, pessoal, são ligações covalentes, geralmente. O carbono é um ametal e ele vai fazer aí as ligações covalentes com outros ametais. Por exemplo, quando eu falo de ligação, eu vou representar essa ligação por tracinhos. Então, esse tracinho que eu coloco aqui em azul, ó, repare bem, ó, o tracinho que eu coloco aqui em azul, isso daqui está significando ligação covalente, ou seja, compartilhamento de 2 elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, um elétron bonitinho só no sapatinho, outro elétron bonitinho só no sapatinho, formando um tracinho, formando uma ligação covalente. Aqui eu também tenho uma ligação covalente, aqui eu também tenho uma ligação covalente. Uma ligação covalente, que é chamada de ligação simples. Tranquilo? Outro tipo de ligação seria uma ligação dupla, onde eu coloco 2 tracinhos um em cima do outro. Mas é a mesma leitura, cada tracinho significa 2 elétrons, então aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons, ou seja, uma ligação dupla tem 2 pares de elétrons, tem 4 elétrons. Essa que é a leitura. Ainda tem a ligação tripla também que eu vou mostrar aqui a seguir. Caraca, Gabrielzão, você me falou que o carbono, se ele tiver neutro, ele faz 4 ligações
covalentes. E essas ligações covalentes eu estou representando por tracinhos. Esse tracinho em azul é a ligação covalente. Se o carbono faz 4 ligações, e existe a ligação simples, onde tem 2 elétrons, a ligação dupla, onde tem 4 elétrons, e a ligação tripla, onde tem 6 elétrons, tem essas 4 possibilidades para o carbono fazer ligações. Então aqui eu trago as possibilidades, e simplesmente são essas possibilidades para o carbono fazer ligações covalentes se ele estiver neutro. Tranquilo? Inicialmente aqui no ensino médio que nós estamos conversando. O carbono pode fazer 4 ligações simples, porque ele vai fazer uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Ou ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ele vai fazer uma ligação simples, 2 ligações simples e uma ligação dupla que conta como 2 ligações. Conta comigo, sonhador. Dupla, 2 ligações. 2 ligações simples, 4 ligações. É o que ele tem que fazer, porque ele está neutro. É o que ele tem. Outra possibilidade, carbono com uma tripla, que conta como 3 ligações, mais uma ligação simples, 4 ligações de novo. Ou, por último, carbono com duplas acumuladas, ou seja, essa dupla, ela está, duplas acumuladas significa no mesmo carbono. No mesmo carbono, ela está acumulada. 2 duplas, 4 ligações da mesma maneira. Essas são as possibilidades, sonhadores. E sempre serão essas possibilidades. Você está no ensino médio, você está só no sapatinho, está bem tranquilo, está bem de boa. Então vamos lá. Depois de analisar, né, essa introdução é a base aqui do conhecimento da química orgânica, tem como você fazer algumas classificações. Classificar a cadeia carbônica, classificar tipo de ligação, classificar a hibridização, ligação sigma, ligação pi. Na aula de agora eu vou focar em classificar átomo de carbono. Classificar átomo de carbono é uma classificação, é uma análise, coloca aí, é uma análise individual para cada átomo de carbono. Então você vai olhar o átomo de carbono, vai olhar as ligações que ele está fazendo e vai classificar ele em carbono primário, secundário, terciário e quaternário, que é bem intuitivo, é bem tranquilo, é muito fácil, isso daqui é bem de buenos, ok? Bem facinho mesmo. Se você classificar aqui o átomo de carbono em primário, significa que esse carbono individualmente, que eu estou analisando aqui em vermelho, esse carbono individualmente, ele seria um carbono primário. Pronto, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a apenas um outro carbono. Então, a análise é individual e leva em conta o quê? Se ele está ligado a um outro carbono, se ele está ligado a 2 outros carbonos, se ele está ligado a 3 outros carbonos, ou se ele está ligado a 4 outros carbonos. Eu estou analisando o átomo em vermelho individualmente, ok? Individualmente. Esse átomo em vermelho está ligado a apenas um outro carbono, então esse carbono é primário. Esse carbono aqui em vermelho, ele individualmente, estou olhando ele ali, individualmente. Ele é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Esse carbono aqui individualmente, ele é um carbono terciário, porque individualmente eu estou vendo, eu estou enxergando que ele está fazendo ligações com mais 3 outros carbonos. Então, olha só, você analisa individualmente o átomo de carbono, eu estou destacando o que eu estou analisando em vermelho, para ficar bem didático, bem tranquila a explicação. E eu vou analisar com quantos outros carbonos esse carbono que eu estou analisando está ligado. Eu não vou analisar tipo de ligação, não vou analisar hidrogênio, não vou analisar... Não, eu vou analisar apenas quantos outros carbonos esse carbono na análise está ligado. Ligado a um carbono, carbono primário. Ligado a 2 outros carbonos, secundário. 3 outros carbonos, terciário. E por último, ligado a 4 outros carbonos, é um carbono quaternário. Bem tranquilo, sonhadores, isso? Bem suave. Ó o Luiz aí na área. João Felipe, meu querido. Saudade de você ou não? Saudade de você ou não? Ah, o professor Luizão. Não é aula de português não, meu irmão. Eu não sei nada de português, hein? Tô precisando de umas aulas com você. O melhor do português aí, ó. Bravo demais. Aqui é química, meu parceiro. Aí é comigo mesmo. Aí é comigo mesmo. Vamos lá. Pessoal, vamos ver se vocês entenderam.
Se eu analiso aqui esse carbono, por exemplo, ó, entenda a classificação dos carbonos. Esse carbono aqui, salve, fala para mim, sonhador, qual que seria a classificação desse átomo de carbono? Esse carbono individualmente, ele está ligado a apenas um outro carbono. Então, esse carbono individualmente, ele seria primário. Porque ele só está ligado a um outro carbono. Esse carbono aqui, individualmente, ele está ligado a 4 outros carbonos. Então, esse carbono seria quaternário. Esse carbono seria primário. Esse carbono seria secundário, olha lá, por sua vez. Deixa eu colocar aqui ó, a representação bonitinha para vocês. Ó. Essa daqui ó, seria secundário. Esse carbono só está ligado a um outro carbono, ele seria primário. Cara, mas fica ligado no seguinte. Você tem que ter em mente que você analisando o carbono individualmente, a análise é do início ao fim. Então você analisou o carbono, viu que ele está ligado a apenas um outro carbono, pronto. Ele é carbono primário. E aí você chega ao fim da análise. Quando você partir para o outro átomo de carbono, por mais que esteja ligado a esse primeiro, não importa. A análise ela tem um início e tem um fim. Chegou no fim, você começa tudo de novo, analisando bem tranquilo. Ô, meu parceiro, obrigado. Química é tudo, conteúdo top. Você, cara, gratidão por você aí, André. Você que é demais, meu querido. Professor, top demais. Alice, tá na área. Muito obrigado, pessoal, por estar me prestigiando aí. Muito da hora. Esse carbono aqui, ó, carbono terciário, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Esse carbono tem uma dupla, Gabrielzão. Não tem problema ter dupla, ter tripla, não tem problema. O que importa é a quantidade de carbonos que esse carbono está ligado. Então, esse carbono individualmente ele seria secundário. Esse é primário e, por último, ali, secundário e primário também. Olha que demais. Salve, sonhadores! Vocês estão ligados a essa questão aqui? Essa questão, sonhadores, foi a questão que eu fiz quando eu, Gabrielzão, ainda era um Gabrielzinho, ainda estava lá no meu ensino médio e fiz a questão para entrar na faculdade. Foi o ano que eu fiz o Enem, lá em 2013. E aí eu entrei na faculdade em 2014, aqui na Universidade Federal de Viçosa. Olha que demais. Então essa questão aqui eu fiz como aluno, como estudante. Olha que demais. Muito da hora, né? E é uma questão muito simples, muito simples. Ele te dá aqui um nanokid, que é esse bonequinho. Ele está sendo representado aqui por fórmula traço. Aí você tem que ter em mente que cada vértice aqui é um carbono. Então isso daqui é um átomo de carbono. Isso daqui é um átomo de carbono. Isso aqui é um átomo de carbono. É um átomo de carbono. Aqui seria um átomo de carbono. Um átomo de carbono. Carbono, carbono, etc. Cada vértice aqui dessa representação, isso aqui seria um átomo de carbono. Tranquilo? E ele te pergunta o seguinte. Aonde que tem um carbono quaternário, ou seja, um carbono ligado a 4 outros átomos de carbono. Tem que estar ligado a 4 outros átomos de carbono, seria assim. Ó. Eu estou analisando o átomo em vermelho. Esse carbono está ligado a um carbono primário. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, secundário. Esse carbono está ligado a 3 carbonos, ele é terciário. Um carbono quaternário é o que ele quer. Então, aonde que tem aqui, pessoal? Um carbono ligado a 4 outros carbonos. Vê se você concorda. Vou até destacar aqui em outra cor. Ó. Salve, sonhadores. Vou até destacar aqui ó, em verde. Esse carbono aqui, da mão do nanokid, do brabo, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, esse carbono da mão, ele é quaternário. O carbono da cabeça ele só está ligado ali a um outro átomo de carbono, né? Ele só está ligado a um outro átomo de carbono. Isso aqui é o oxigênio. As bochechas do nanokid ali é o oxigênio. Então só está ligado a um carbono. O tórax, que é essa parte aqui, nós temos carbonos terciários, temos carbonos secundários, carbonos terciários, mas carbono quaternário não tem não. Até porque tem dupla, né? Se o carbono tem dupla, ele necessariamente não tem como ser quaternário, né? Você nem gravar isso, é um entendimento. O abdômen aqui, ó, acredito que seja isso daqui, ó, esse carbono aqui do abdômen, ele é um carbono secundário, ele está ligado a 2 outros carbonos, e o carbono do pé seria primário, está ligado só a um carbono também. Então a resposta aqui, sonhadores, seria a mão. Esse carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono. Tranquilo, senhores?